pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que nem nome tem ainda, mas calma, porque é só por enquanto. E hoje, a nossa convidada me deixou tão honrado, mas tão honrado. Nós estamos aqui com a maravilhosa... Eu vou brincar aqui, eu vou aditivar. Com a babilônica, faraônica, divônica, Andréia Catarino Dias. Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar mais uma vez com você. Como sempre, é agradabilíssimo. Imagina. O prazer é todo meu. Pessoal, eu vou dar uma lidinha, assim, porque eu vou contar pra vocês o currículo dela. Que currículo, meus amores? Andréia Catarino Dias é engenheira civil, com mais de 12 anos de experiência no setor de construção. Ela é CEO e fundadora da Catarinos Construções, especializada em obras residenciais, comerciais e corporativas. Ela tem profundo conhecimento em gestão de obras, qualidade, projetos estratégicos. Tem diversas certificações que eu não vou nem me arriscar a falar o nome, tá, André? Depois você fala sobre elas. A gente vai perguntar, ela vai explicar. Porque, gente, isso aqui é grego. Pós-graduanda em Engenharia Avançada de Processos pela PUC Paraná. Ela tem experiência sólida em liderança de equipes multidisciplinares, planejamento estratégico, gestão integrada de obras via plataformas, processos de melhoria contínua e redução de desperdícios. Ela tem vivência internacional no Japão, meus amores. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E olha, o mais bacana que eu achei, claro que tudo isso é importante, né? Mas olha, reconhecida pela capacidade de transformar desafios em soluções práticas e sustentáveis, unindo visão empreendedora, disciplina em processos e inovação em gestão. E agora entra mais ainda no tema desse podcast, que é: a Andréia, pessoal, defende que a oratória e a comunicação estruturada são ferramentas decisivas para líderes que desejam inspirar equipes, negociar com clientes e gerar impacto real no mundo corporativo. Palmas para Andréia Catarino Dias. Andréia, muito obrigado de coração. A Andréia mora em Londrina. Sim. Mas agora, depois de eu falar esse vasto currículo, apresente-se como você quiser para o nosso público, Andréia, por gentileza. Eu vou te falar que esse aí é um currículo bem escrito, não é mesmo? E Não, melhor é ainda, muito bem contado aqui pela voz maravilhosa e expressiva do Gustavo. Mas acho que além de tudo isso daí, eu poderia me colocar aqui como uma pessoa de família. Eu prezo muito, inclusive, né, quando você cita aí que ela é a fundadora da Catarinos Construções, isso vem com uma base muito grande familiar. Então, a gente tem aí construído e concretizado o sonho junto com uma base familiar, porque afinal a gente está atendendo outras famílias, não é mesmo? É verdade. Antes de nós começarmos aqui o nosso podcast, a Andréia estava me contando sobre o pai. O pai da Andréia é sócio dessa empresa em que ela é CEO, né? E o pai dela atua nessa área, então a gente percebe um DNA. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Qual foi a influência do seu pai nesse processo de escolha pela engenharia civil? Olha, eu vou te falar que essa base familiar em casa, ela é muito forte, ela é realmente fortíssima. O meu pai começou como construtor da nossa casa. Então, quando nós viemos para Londrina, ele começou fazendo como um servente de pedreiro. Olha só. Ele não trabalhava na área, ele é motorista de ônibus. E aí, por conta da questão financeira, ele falou: não, eu consigo pagar o pedreiro, mas eu não consigo pagar o servente, vou eu ser o servente. Inclusive, né, envolveu minha mãe, a mim, com 12 anos carregava tijolo. Essa questão de brincar, eu brincava com tijolo, eu brincava com a carriola carregando a terra. Então, assim, a gente fazia isso muito em família, realmente. Minha irmã nem tanto, porque é um pouco mais jovem, mas eu cresci vendo essa dedicação, né? Ele fazia isso em paralelo à profissão dele de motorista. Então, isso acabou me incentivando mais tarde, talvez um pouco, né, ali no futuro, sem imaginar que eu conseguiria na área de engenharia, porque eu comecei fazendo pedagogia na UEL, então... Oi, não, para tudo. Só fazer um parêntese aqui, pessoal, que o meu TDAH, ele grita. Eu tive o privilégio de conhecer a Andréia há um tempo atrás. Eu, na verdade, nem sei mensurar quanto tempo. Será que já faz um ano, talvez? Já faz. Mais de um ano, né? Mais de um ano. Num curso de oratória, né? Tanto a Andréia quanto a irmã dela fizeram um curso de oratória. Exatamente. Eu tive a honra de conhecê-las lá. Inclusive, foi excelente. Olha só, olha o jabá. Exatamente. E eu fiquei muito surpreso, de coração, pela sua desenvoltura.
Inteligentíssima. Obrigada. Inteligentíssima, perspicaz. Mas assim, mesmo com esse currículo imenso, super humilde, meu Deus. E conhecendo a família da Andréia, eu conheci a mãe, sua mãe, Exato. num almoço, na Foi. época lá que a gente tinha terminado o curso, e foi fantástico. E agora você falou de pedagogia, mas isso eu não sabia. Acho que isso você não tinha comentado no Eu curso de acredito que oratória. não. Eu tô assim, impactado. Talvez a sua didática, olha que legal a comunicação, tenha Talvez se manifestado, né? Talvez já sim, na pedagogia. pode ser. Mas Pode conta ser. como que foi. Você fez quanto tempo de pedagogia? Eu fiz 4 anos de pedagogia na UEL. E eu Oi! parei no último ano. A UEL teve um período de greve ali com os professores. E coincidiu com um período de que eu já tinha uma viagem marcada com a família, né? E quando voltaram as aulas, eu estava fora de Londrina. E aí eu falei, se eu voltar agora, eu perco a minha viagem, eu perco meu momento com a família. E eu precisava muito daquilo. Claro. E aí eu falei, não, quando eu voltar eu resolvo. E aí nós estávamos na praia, inclusive onde já construímos também. E Gente, chocada. aí eu falei, não, pro meu pai, eu falei, olha, eu estava visitando algumas casas que nós já tínhamos entregues, inclusive nós construímos 5 casas lá. E aí, falei, não, pai, eu vou voltar para Londrina, mas eu vou mudar totalmente o rumo da minha carreira. Vou sair de pedagogia, que o intuito era fazer pedagogia empresarial. Sim, E aí, quando eu voltei para Londrina, falei, não, vou prestar um vestibular, prestei o vestibular na Faculdade de Pitágoras. Sim. E aí, mudei totalmente e vim para engenharia. Eu estou impactado. Gente, olha que bacana. E muitas pessoas, eu, por exemplo, também fui uma pessoa que comecei alguns cursos e por algum motivo, um dos cursos que eu fiz, por exemplo, por um tempo foi Direito. E eu não concluí porque eu sofri um acidente, depois eu poderia ter concluído, mas eu tive que trancar, perdi a bolsa, eu era bolsista naquele contexto. Mas como o conhecimento molda a gente, na verdade? Porque com certeza 4 anos, você aprendeu muita coisa que de alguma forma isso você traz, né? Na sua profissão. Que tudo que a gente aprende pode não ser utilizado naquele momento. Concordo. Mas eu acredito que no decorrer da vida, assim como é a qualidade hoje na minha vida, né? Exato. Ela é uma mudança contínua, mas ela também é uma lapidação do que nós somos, né? Então, tanto na construção, que é o que eu vivo hoje, né? Isso, como a gente brinca que corre na veia. Perfeito. A fala em casa a gente cresceu ouvindo cimento, pedra e areia, mas a faculdade de pedagogia me deu, sim, uma base muito grande. E me mostrou realmente também que, olha, eu poderia fazer a diferença de outras formas. Porque no meu estágio de pedagogia, eu estava numa área bem complexa, assim, né? De muita necessidade ali, de falta até de saneamento básico, quando eu fiz o meu estágio. Então, hoje, naquela época, eu brigava por uma coisa e hoje eu brigo para dar o suporte para que alguém venha e consiga brigar para poder ter um futuro melhor aí para as crianças, que era a área que eu estava inserida na época. Que bonito. E eu acho interessante, isso mostra, gente, a versatilidade da Andréia. Porque pedagogia é nitidamente humanas, ainda que a gente saiba que pedagogia tem a ver com tudo, não é? Sim. Porque pedagogia trata da didática, né? Da forma que a gente aprende a ensinar e etc. Mas como que foi? Claro que tem a herança paterna ali e tudo mais. Mas foi tranquilo pra você mudar de humanas pra umas exatas tão, né? Engenharia, cálculos. Você é boa de cálculos? Você gosta de matemática? Eu gosto de matemática. Mas também de matemática. comunicação, porque você comunica super bem. Vou te falar que a comunicação, ela foi chegando na vida, né? Por Meu isso que Deus. procurei, inclusive, o seu Sim. curso na época, porque o comunicar, para mim, é importantíssimo, né? Mas, assim, não foi fácil a transição, não por conta da matemática, de mudar de uma coisa para outra, mas foi difícil porque eu mudei de uma sala de aula onde eu tinha majoritariamente mulheres, e eu mudei para uma sala onde era totalmente o oposto, era majoritariamente homens. Então, essa transição, eu acho que ela foi um pouco mais complexa do que mudar de humanas para uma área de exatas. Essa daí foi mais tranquila. A Andréia me deu uma deixa aqui. Eu preciso perguntar aqui, como é maravilhoso esses momentos pra gente entender, né, esses contextos. Você acabou de mencionar que você sai da pedagogia que todo mundo sabe, que é predominantemente feminina, pra engenharia, que civil, tem muito homem, claro. Sim. Como que é a comunicação de uma mulher numa sala repleta de homens? Naquele momento, você acha realmente, Andréia, que é mais difícil pra uma mulher do que pra um homem na engenharia civil? Ou você acha que não tanto? Eu vou te falar que na sala de aula, eu não acredito que isso seja tão gritante. Bacana. Tá? Porque, assim, você tem muitos professores, eu tive professores mulheres e Ótimo. homens ali, então, assim, eu não sentia essa diferença. Perfeito.
Eu acredito que ela vem mais após você se formar, que aí as pessoas já têm aquela sensação, aquela impressão de que o homem vai saber mais ou que o homem consegue gerir melhor do que uma mulher. Que, para mim, hoje, é uma coisa que ela é, na minha visão, ela é igualitária, total, assim. Eu não tenho nenhum problema hoje. Eu trabalho na Catarina das Construções, eu presto serviço na engenharia de qualidade na Village Construções e trabalho hoje com a maioria são engenheiros, né? Olha Eu só. sou a única engenheira hoje no escritório aqui em Londrina, então, assim, Uau. não vejo nenhum preconceito, pelo contrário. Mas eu acho que a comunicação, ela é a chave. Tá. Ela é a chave que te traz para essa igualdade. Então, Perfeito, você perfeito. precisa se mostrar. O processo em si, você talvez tenha que trabalhar um pouco mais ou mostrar que você sim é capaz. Entendi. Mas que chega e você consegue chegar no momento que você fala, opa, pera, eu consigo me comunicar e eles conseguem me entender e vice-versa. Então, assim, na sala de aula era muito tranquilo porque todo mundo era zero, vamos dizer assim, quase que uma folha em branco, não é mesmo? Sim, sim. E querendo ou não, como meu pai já trabalhava com isso, eu já tinha ali Você uma com vivência. bagagem também, Então, né? eu já tinha uma bagagem que me calçava bem na sala de aula. Que incrível. E sabe o que eu quero perguntar pra você? A Andrea, todo mundo tá vendo ela elegantíssima ou elegantérrima, como vocês preferirem. A Andrea consegue se comunicar pra pessoas da High Society. A gente tem que ser sincero. Tem repertório, vocabulário, tem currículo, já morou fora, etc. Mas a gente sabe, desculpa se eu estiver sendo preconceituoso, inclusive, gente, mas a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham em construção, sobretudo como servente, etc., são pessoas que têm uma tendência a não ter uma escolaridade tão alta. Por exemplo, a gente tem, eu acredito pelo menos, que os engenheiros, que são as pessoas que são mais estratégicas ali, táticas, e muitas vezes pessoas que têm muito conhecimento, tá, gente? Então aqui eu tô falando de formação acadêmica. Sim. Vamos diferenciar as coisas, Sim. né? Não é porque uma pessoa não tem um diploma que ela não sabe. Exemplo claríssimo, o seu pai. Meu pai, com certeza. No entanto, muitas vezes eu conheci pessoas que se apresentavam como servente de pedreiro com um certo preconceito. Ela mesma. Ela mesma. Não é Infelizmente. Isso existe realmente? Existe. E como que é na comunicação você com essas pessoas? Porque assim, quando você se apresenta como uma engenheira civil, você percebe que isso existe de fato? Essa barreira de comunicação? Eu diria, como assim de comunicação? As pessoas às vezes têm vergonha até da própria linguagem que elas usam, não sei. O que você pode nos contar sobre isso? Vou te falar que a sua fala ela é perfeita. E, infelizmente, isso é muito gritante, realmente, no canteiro de obras. Hoje em dia, existem, sim, alguns incentivos do governo para que eles, né, tentem ali finalizar ali, o seu período, né, de escolaridade e tudo mais. Mas existe, sim, esse preconceito. Muitas vezes, você falou que está corretíssimo, deles mesmos em si. De falar, olha... eu não sei se eu vou falar com a pessoa que é o engenheiro, se eu estou falando correto ou não, se eu vou usar a colocação correta ou não, e tudo bem. Eu não vejo nenhum problema com isso, só que você tem que chegar na pessoa e dar a liberdade para ela. Então, você tem que construir, além de você conseguir se comunicar, eu acredito fielmente que você tem que construir uma relação com a equipe que você está trabalhando. Tá? Então, independente de ser o engenheiro que você está ali na questão estratégica, ou você ir lá no campo, lá no canteiro, em loco, bater um papo seja com o servente, seja com o pedreiro, o mestre de obras. A gente hoje trabalha ali com o mestre de obras, que é o Nilo, que ele é incrível. Eu brinco às vezes que eu coloco ali, faço uns videozinhos pra gente ir mostrando como é que tá o andamento da obra. Eu falo, Nilo, vem aqui. E ele tem uma vergonha, eu falo, não, eu tô brincando. Então, você quebra essa preocupação, também se colocando ali, olha, eu sou só mais uma pessoa que está trabalhando e eu aprendo muito com você. Então, eu gosto muito de dizer isso para eles, porque eu aprendo muito, muito mesmo com essas pessoas. Fantástico, o que você acabou de dizer. Então, uma pergunta é, você tem a sinceridade e a coragem de dizer que mesmo sendo uma engenheira civil, filha de uma pessoa que trabalha com isso, tem muita experiência, você ainda aprende com pessoas que muitas vezes acham que não tem condição de ensinar? Extremamente. Eu não vejo problema algum. Eu brinco lá em casa, inclusive, que assim... Inclusive, eu vou até falar que eu acho que isso é uma sensação que as pessoas têm de, olha, ela saiu da faculdade, afinal são 5 anos, tem o cálculo, que todo mundo fala, nossa, Sim. Você faz cálculo 1, você faz cálculo 2, você faz cálculo 3. Tem o CREA, não é? Que vocês têm certificação. Exatamente. Então, assim, você faz ali, aí a pessoa... Alguns, né, desculpem aí, alguns colegas saem da faculdade achando Correr que, na nossa... barriga. Exatamente. Só que, assim... Isso não é uma realidade, porque você precisa sair da faculdade e ter a humildade de falar, olha, eu vou lá
Porque, inclusive, quando você vai fazer estágio, não é porque você está fazendo um curso de engenharia que Perfeito. você é melhor ou pior do que uma pessoa. Então, essas pessoas que estão ali, mestre de obra, eles aprenderam realizando, eles aprenderam fazendo, eles têm o conhecimento empírico. Você não, você está com conhecimento técnico. Então, por que não fazer essa junção perfeita do que ele sabe com o que você está trazendo? Então, assim, meu pai, quando eu saí da faculdade, agora ela tem o diploma. Orgulhosíssimo. Não, orgulhoso, mas assim, ela sabe fazer tudo. Essa era a sensação que ele tinha, tá? Então, assim, foi um trabalho, né, que a gente fez de muita comunicação. Meu marido ali ajudando, a minha mãe, porque ele, na cabeça dele, eu ia fazer projeto estrutural, eu ia fazer arquitetônico, eu ia Tudo. fazer Saiu de todo o lá. processo. Enquanto que a gente entende que não é É. assim, né? A gente sai com conhecimento para ir e lapidar aquilo para você entender qual é a área que eu vou atuar mais fortemente. Você conhece um pouco de tudo, né? Você tem algumas pinceladas ali. Perfeito. Mas falar que, olha, eu vou fazer isso... Então, a gente não tinha o engenheiro que vai ficar no escritório fazendo o projeto, eu que fico mais em canteiro do que propriamente dito no escritório. Então, assim, essa variação ali, ela é importantíssima de conhecimento. E eu procuro passar muito isso quando eu estou no canteiro. Não é porque eu fiz a faculdade, né, pós-graduação. Não, isso daí é irrelevante frente ao quanto de conhecimento a gente consegue fazer de troca, realmente tendo a experiência de vida das pessoas, né? Então, quanta coisa bacana que tá me vindo aqui de insight te ouvindo falar. Por exemplo, tem pessoas que decidem fazer engenharia, supondo, porque o jovem, às vezes, ele supõe coisas. Não, eu vou para humanas, ou exatas, ou biológicas, achando que escolhendo uma coisa se livra de tudo. Mas não é. Por exemplo, a gente tá vendo aqui com a Andrea, clarissimamente, o quão é importante comunicação dentro da sua profissão. Sim. E comunicação humana, comunicação social. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você lida com diversas pessoas. Hierarquicamente, com prefeitura, eu nem sei qual é a burocracia, porque eu não faço ideia, eu não entendo absolutamente nada. Mas você lida com a parte burocrática, que tem que se comunicar de uma forma, que tem prazos, e etc. Você se comunica com diversos níveis hierárquicos dentro da sua instituição de trabalho. Você mencionou, deve ter um monte de... Desde o servente de pedreiro, mestre de obras, outros engenheiros, arquitetos, sei lá. Então, né? Não vou aqui me meter a besta, porque quem sabe disso é você. Mas fato é que a comunicação tem que acontecer. Porque ninguém não faz sozinho. Primeira coisa, então, é isso, né? A comunicação entre os seus pares de trabalho e colegas. Segunda coisa que eu acho super válida de a gente mencionar da sua profissão é como é o processo depois da graduação. Porque assim como na oratória, meus amigos, a gente precisa entender que escola, isso é um tabu que tem que ser quebrado. Escola não é um ponto final, é só um começo. A gente vai aprender sempre muito mais na prática do que lá dentro. Lá é uma base teórica. Exatamente. É verdade. Exatamente. E, por exemplo, eu acredito que a engenharia é muito vasta. Tem alguma coisa que você fala, não, nisso eu sou especialista, mais do que em outras coisas? Porque tem gente que não tem essa humildade. Desculpa, não é verdade? Por exemplo, eu conheço médicos... Ai, nossa, tô falando mal de médico, pelo amor de Deus. Mas que acham que porque, né, eu sou médico... De fato, a legislação permite que o médico atue dentro de qualquer área da medicina. Mas possa se especializar em uma área. Toda profissão é assim, né? Em comunicação, inclusive. Só concluindo aqui o meu raciocínio. Dentro da comunicação, por exemplo, não é só a fala. A postura. Você tá aqui linda de taillã, toda produzida de babyliss, maravilhosa. Mas você usa capacete e crachá lá na obra. Eu imagino que você não vai trabalhar maquiada todos os dias. Isso também comunica de alguma forma. As pessoas sabem que a Andrea pode ser tanto a Andrea totalmente bem vestida, como a Andrea simples. Não muda a pessoa, mas comunica coisas diferentes em momentos distintos. Mas voltando aqui rapidinho. Esse processo de comunicação entre os seus pares é importante? Extremamente. Então, assim, realmente, se você me encontrar num canteiro de obras, inclusive quando eu faço postagens, às vezes, no meu Instagram de engenharia né? Andréa Catarino, já tá fazendo jabá. Exatamente. Entrem lá, eu vou postar as suas redes para todo mundo. Eu acho muito, muito gostoso essa troca, porque hoje eu tenho a troca, tanto como você realmente bem colocou, da equipe, né? Então, assim, se você me encontrar hoje em canteiro, tem momentos em que eu tô lá fazendo teste, que eu tô com massa corrida no cabelo. Olha então, assim, assim. nada de maquiagem. O protetor solar é o meu melhor parceiro no canteiro. Então, nada de maquiagem. Realmente, eu preciso estar com EPI, eu preciso estar com uma bota que esteja com EPI, né? Que é o meu EPI com bico de... Hoje não de ferro mais, né, gente? Mas que esteja correto. Que eu preciso estar de capacete. Às vezes eu vou subir num reservatório de água, eu preciso estar ali fácil de colocação. Meu cinto de segurança, né? Que minha mãe não me escute, porque eu vivo subindo nos reservatórios. Eu acho muito legal e ela acha péssimo, porque ela morre de medo de altura.
Mas, enfim, essa comunicação, eu acho que ela é essencial. E mostrar realmente isso. Porque hoje, como eu dizia, hoje tem muitos moradores, né? Proprietários ali que vão comprar hoje, seja pela engenharia de qualidade, que é o que eu presto ali para a Village Construções, ou no todo, que é para Catarinas Construções, porque na Catarinas Construções eu mostro comprando, escolhendo os materiais. Você acompanha todos os Acompanho processos, todo então não é quando- só o processo de engenharia Não, é só o específico. processo. Então, assim, eu acompanho desde a limpeza da camada vegetal ali, que é a preparação do terreno, do Perfeito. solo em si, para daí vir todas as outras etapas da estrutura, de fundação, da parede propriamente dito ali. Quando eu não estou, meu pai quem está. Então, assim, é a mesma coisa, né? Então, assim, é a segurança, é o conhecimento do mesmo jeito. Então, assim, essa variação, eu acho que ela é importante. Então, você conseguir se mostrar de uma maneira que não seja aquela maneira que a pessoa te olhe e fala, nossa, ela tem uma atitude soberba, uma atitude que, ao invés de agregar, ela Perfeito. vem e me repele. Então, o meu intuito sempre é, independente de qual seja o setor ou com qual pessoa, se eu estou organizando uma cerimônia de entrega onde vai vir o governador, ou se eu estou pensando, olha, amanhã eu tenho entrega de apartamento para o proprietário. Então, ela é a Que é mesma... minha casa, minha vida, simplesinho, num lugar tal, mas Mas, assim, ela traz a mesma emoção, se não mais, né? Que me desculpem aí os governantes, mas é legal fazer Claro, parte. claro, É legal claro. que tenha eles para poder falar, que afinal, se não fosse ali, né, pro Minha Sim. Casa, pro programa Minha Casa Minha Vida, eu também faço venda de casas no programa Minha Casa Minha Vida, no financiamento. Então, se não fosse todo o processo dessa liberação de verba, a gente não conseguiria atender tantas famílias. Então, assim, essa parte, para mim, eu consegui me comunicar com esses futuros moradores, com esses proprietários, é a parte que mais agrega, vamos dizer assim. E é uma coisa que eu tive dificuldade, porque assim, porque eu não conversei com engenheiros especificamente a princípio, quando eu quis comprar o meu apartamento, mas gente, eu não entendo nada de construção. E assim, graças a Deus que eu tenho amigos que me ajudaram nesse processo de escolha, mas comunicação é muito importante. E como tem picareta, vale ressaltar. Não, desculpa, mas em todas as áreas tem. Não tem. Você acha que na engenharia existem picaretas? Por exemplo, assim, eu cansei de ver pessoas comprando gato por lebre, que como diz o ditado, enfim. Uhum. Ou as pessoas, cara, se matam de trabalhar, tem parcelas por 30 anos, e às vezes quando entra não é o que esperava. A qualidade não é tão boa. Sabe, uma amiga minha, que eu não vou citar nome claro, por uma questão ética, ela tá muito decepcionada, porque ela fez um investimento, esperou, comprou na planta, esperou 2 anos, atrasou e tudo mais. E quando ela entrou, foi pedir pra instalar um ar-condicionado, tinha problema relacionado Tubulação à entupida. tubulação. Foi instalar tal coisa, tudo que ela foi fazer teve gastos e gastos e gastos adicionais. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que foi instalar o ar, sem que ela soubesse, isso foi deselegantíssimo, inclusive, fez vídeos gravando, pessoal, ó, vocês compram apartamento Minha Casa Minha Vida? Desse jeito. Toma cuidado com isso, com aquilo, porque olha isso aqui. Expôs, né? E era o imóvel que ela sonhou a vida toda pra conseguir, sabe? Então, assim, como pode ser frustrante muitas vezes uma promessa não cumprida nessa área da casa, porque não é barato, a pessoa cria toda uma expectativa, envolve mudança. Não é verdade? Como a comunicação é importante. Se alguém te faz uma pergunta, porque pelo que eu entendi, você faz consultorias na área de qualidade também. Qualidade também, sim. Então, se uma pessoa chega, Andréia, vem visitar comigo, você é sincera? Sou. Você tem coragem de falar, olha, não compre esse imóvel porque eu acho que ele não tá bacana. Eu sou sincera, mas assim, como você muito bem colocou, eu tenho muito forte pra mim, tanto que é Catarinas Construções e é Construindo Sonhos, nosso slogan, porque essa é a realidade. Essa é a verdade, sabe? Sim. Inclusive, né, recentemente eu recebi uns tios que moram em Curitiba, aqui em Londrina, e eu havia contado pra minha tia como foi uma entrega, que eu chorei, que a proprietária chorou. E assim, essa é a definição para mim. Você constrói os sonhos, ou seja, você vai entregar o sonho da vida de uma pessoa. E que muitas vezes ela não vai nem conseguir terminar de pagar, aquilo vai ser um legado para os filhos. Então, assim, é uma conquista. Muitas vezes, essa questão, vamos dizer assim, de picareta, ela acaba existindo e, assim, eu acredito que vai muito do profissional. Claro. Eu prefiro, de repente, vamos dizer assim, entre aspas, me queimar com seja um vendedor ou seja uma própria construtora e falar a verdade para aquela pessoa, porque como você colocou da sua amiga, ela esperou por aquilo, sabe? É uma espera angustiante. Tanto que é por isso que hoje eu tenho como premissa para mim. Se eu tô fazendo uma casa no Jardim São Paulo, eu
vou colocando as atualizações ali, qual parte que tá, qual material a gente está utilizando. E também a Village também me deixa muito aberta quanto a isso, que eu posso postar o processo. Exato. Então, eu vou postar, olha, a gente vai fazer dupla camada, que na hora de assentamento do piso. Olha, os cordões, eles não vão estar cruzados, eles estão... Eu tento Então sempre você deixar... literalmente mostra isso. Mostro. O meu dia a dia hoje é tentar mostrar isso justamente para poder trazer a confiança para aquela pessoa que está investindo as economias da vida toda dela. Exato. Então, existe sim picaretas, como você Claro, falou, em qualquer vai área, existir né? em qualquer área, mas aí, né, eu penso que eu preciso, Andréia, fazer o melhor para aquela pessoa, eu preciso entregar o melhor Exato. e com qualidade, porque qualidade, ela vai estar, muitas vezes o pessoal fala que ela não está interligada com questão de valor, de custo, mas a gente consegue sim fazer uma obra de qualidade, com bom custo-benefício, com certeza. A Andréia, com certeza, a gente vai divulgar as suas redes. Fala novamente o seu @, Andréia, por gentileza. É @Enge Andréia Catarino. @Enge Andréia Catarino. Pessoal, uma coisa que eu acho incrível é, sempre que você entrar, vai ter story dela. Divertidíssima, sorrindo, mostrando o perrengue, mostrando... E eu acho isso fantástico, por vários motivos. Porque a gente precisa entender que nós estamos na comunicação digital hoje em dia. As pessoas têm acesso ao Instagram e tudo. Traz confiança, traz autoridade, mostra a realidade, aproxima do consumidor. Comunicação. Do mesmo jeito que eu acabei de pontuar aqui, André, existem picaretas, que são pessoas que vendem uma coisa incrível, sendo que na realidade não é. Mas existe o outro lado, que é agora o que eu quero focar. Pessoas que são fantásticas, incríveis e que não sabem comunicar. E não é verdade. Então, assim, você acha que não é um problema, muitas vezes, a falta de comunicação nesse sentido? Por que eu tô falando? Porque às vezes você é a melhor profissional do mundo. Eu tenho um amigo que é engenheiro, inclusive. Gente, eu acho a comunicação dele tão ruim, tadinho. E, claro que ele não atua hoje, especificamente, em obras e construção, etc. Não lida com pessoas, né? Ele foi pra uma área completamente diferente de escritório, então ele lida... Mas mesmo assim, eu fico pensando, gente... Às vezes as pessoas, pra saberem que só sabe realmente que ele é bom ou o que ele faz, pessoas do círculo muito íntimo muito dele. Próximo, e talvez, pra ele, isso tá tudo bem, gente. Ninguém aqui precisa sair gritando e contando. Mas nós estamos num mercado competitivo. E não só ser bom importa, mas mostrar-se bom importa. Vender o peixe importa. Você concorda ou discorda desse raciocínio? Eu concordo totalmente, né, com você. Inclusive, já fala pro seu amigo que dia 4 de outubro a gente tem ali. Maravilhosa, gente. Olha que entrevistada maravilhosa. Isso aí. Mas, assim, eu acredito que isso é muito, muito real. É uma realidade que a gente passa hoje. Que se a gente não conseguir se comunicar, a gente não consegue vender. Perfeito. Então, a gente não consegue vender, a gente não consegue atingir o público que a gente quer. Então, assim, hoje eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, mas eu já fiz a obra de alto padrão que eu precisei me comunicar também com aquela pessoa, com aquele cliente. E que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa que te interromper, pelo amor de Deus. O Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que é acessível. Eu comprei pelo Minha Casa Minha Vida, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Amo o lugar que eu moro, é super simples, mas é o que eu dei conta. Mas existem empreendimentos de altíssimo padrão. A comunicação muda? Você acha que sim? Todo mundo que compra casona... Olha, ele me colocando num momento um pouco difícil. Existe realmente essa distinção? Ou você acha que é muito mais um tabu social do que de fato uma realidade? Na verdade, eu acho que ela existe, mas assim... Mas ela também vai existe pobre metido, rico metido. Entende? Porque assim, ela vai existir, eu concordo com isso, porque como você falou, muitas vezes, e não é nem falando que um é melhor ou outro é pior, não. Muitas vezes, a pessoa que está comprando Minha Casa Minha Vida é aquela pessoa, é o meu pedreiro, é o meu servente, que ele tem até vergonha de quando ele entra no apartamento. Eu já chego brincando, olha, dá licença, eu vou entrar no seu apartamento, é a sua casa. Então, porque ele fala, poxa, é meu mesmo, sabe? Enquanto que muitas vezes você vai trabalhar com alto padrão e a pessoa tem ali uma lista de exigências que muitas vezes são realmente exigências que a gente vai conseguir executar, não são execuíveis, mas tem algumas que você fala que, olha... Gastando latinha, engenheiro. Vocês estão vendo, né, meus amores? E tem algumas que você olha e fala, olha, é mais ali um gosto do que uma questão técnica, obviamente. Então, você tem que daí mostrar para o seu cliente, olha...
vou fazer. Técnicas de persuasão, às vezes, não é? Exatamente, porque é por isso que Porque a você que é a comunicação profissional. é importante. Quem sabe, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, tem gente que não pergunta opinião. Gente, eu pergunto opinião sim. Não de todo mundo, mas se eu sei que a pessoa se entende, não é verdade? Eu, quando fui comprar, eu perguntei opinião. Gente, eu amo ouvir opinião. Porque, de fato, às vezes você passa a enxergar uma coisa que você naturalmente não vê, porque não tem conhecimento. Exato. Conhecimento é tudo. Mas a forma que se comunica, com certeza, Com certeza é muito faz importante. diferença. E eu acho que é importantíssimo, como você falou, conseguir persuadir. Não é persuadir e falar, nossa, você vai fazer o que eu quero. Não, é você conseguir trazer também conhecimento. E acaba virando uma troca, realmente. Falar, olha, eu queria isso, mas, olha, tecnicamente isso vai acontecer dessa forma. Você conseguir desenhar para a pessoa, para que ela consiga ter essa absorção do conhecimento. Falar, não, realmente. E ela tomar a decisão de, olha, eu não quero fazer, ou vai dar mais trabalho, mas eu quero fazer também. E tudo bem, porque a gente tem que só se comunicar. Então, se eu me fiz clara o suficiente, eu acho que é o que importa. Você não tem olhos puxados, pelo menos não de japonesa, mas teve vivência no Japão. Conta pra gente como foi essa vivência. E detalhe, comunicação diferente. Japão, outra língua, outra cultura, tudo outro. Tudo outro. Como Totalmente. se virou lá, pelo amor de Deus, me conta. Vou te falar que foi um processo no começo ali um pouco doloroso, porque longe da família, né? Então, assim, é um universo totalmente diferente, inclusive um fuso horário, né? Totalmente Nossa, oposto. literalmente, né? Mas, assim, a comunicação... eu tô aqui com as mãos, então ela acaba sendo também gestual ali, né? Então, É verdade. você acaba que, olha, hoje, se me fala o Nihongo, olha, eu não passaria fome, sede e saberia pedir desculpa. Porque eu acho que... Que é o que a gente precisa mesmo, Que é assim, o que a né? gente precisa, entendeu? Então, assim, quando eu fui pra lá, Você foi com quantos anos eu pro fui Japão? com 19 anos. Jesus, uma garotinha. E por quê? O que aconteceu? Como que surgiu? Eu tive um primeiro casamento, e onde os olhos puxados eram de lá, né? E o projeto era realmente ir, trabalhar e começar a construção de algo no Brasil, né? Porque o nosso país, ele é incrível. Então, assim, é legal você ir lá fora, é legal você ter vivência com outra cultura. Sim, foi muito legal, foi muito bacana. Aprendi muito, né? Eles são super desenvolvidos mesmo, como a gente imagina. Totalmente. Então, assim, eu tinha dificuldade de comunicação com os meus pais que estavam no Brasil, pra você ter uma ideia. Então, assim, era complexo a comunicação, porque eu tinha eu tinha uma internet que era sensacional, enquanto os meus pais aqui tinham internet de escada, então a gente tinha uma dificuldade. Já dava para olhar? Já. Se vê ali no computador, sim. dava. Mas uma disparidade gigantesca de um país para o outro. Totalmente diferente. Que, inclusive, é uma experiência que os meus pais... Eu tive um período na África também com meu esposo. Que né? bacana! Beijo pro meu maridinho. Seu esposo que será entrevistado aqui que será em entrevistado breve. aqui. Então, beijo, amor. Meu nerd. Que ele conseguiu trazer para os meus pais. Tinham, assim, a impressão, tipo, de André vai para fora... E a gente tem dificuldade de se comunicar. Na época que eu estava no Japão, a gente teve o tsunami lá. Então, foi assim... Você estava lá? Eu estava no Japão. Gente, é conteúdo para vários pontos. Você vai ter que voltar. Porque o Japão é um capítulo à parte que Sempre todo mundo quer saber. Não, você vai voltar com todo. Promete que volta? Prometo, com o maior prazer. Então assim, eu estive nesse período lá que o mundo inteiro conseguiu ter essa visão do que, olha, quanto afetou o país. E os meus pais não conseguiam se comunicar comigo. Então, assim, foi um período de 3 dias ali, terrível para eles, né? E, assim, hoje eu valorizo muito, talvez mais do que eu com 19 anos, obviamente, valorizaria a minha família. Aprendi a falar, não, eu tenho que dar ali uma atenção a eles, porque eles fizeram de tudo para conseguir. Na época, eles gastaram R$400 de uma ligação. Meu Deus. Então, assim, sem condição financeira nenhuma, falou, não, a gente precisa falar. E, pra assim, ver toda se tá bem, a família né? se tudo acontecendo lá, e exato, para se comunicar. Experiência essa que, no meu período de 6 meses de África, o meu marido conseguiu falar, olha, não, eu vou levar a Andréia, porque quando eu me casei, o compromisso com meu pai, entre meu marido, foi, olha, eu não vou levar a Andréia para fora do país, fica tranquila, tá? Porque já tinha histórico ali que foi bom em conhecimento, mas para a família, assim, a gente acaba tendo percas, eu tive muitas percas, então, assim, é um período bom, mas aí você tem ali várias pedrinhas no caminho. Exato. Eu fiquei 6 meses na África, eu ligava pro meu pai saindo da minha aula. Não, gente, ela vai ter que voltar, porque eu quero saber tudo sobre o Japão, tudo sobre a África, eu sou curioso. Infelizmente, nosso tempo tá encerrando. Nós faremos um bate-bola final, bate-bola com a Andréia. Respostas curtinhas, mas fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma palavra que define o seu estilo de comunicação. Extrovertida, eu acho. Com certeza. Gente, o humor dela é fantástico.
fantástico. E fica uma dica, né? Porque o humor nos livra de cada embaraço, não é verdade? Gente, eu acredito humor é muito nisso, fantástico. porque assim, Humor é resposta, apesar né? É do resposta. Gustavo vir aqui e falar assim, não, ela é. Não, gente, eu tenho vergonha de muitas coisas às Não, vezes, ela é eu tenho vergonha de maravilhosa me mesmo. comunicar muitas vezes. Mas eu brinco em casa que, eu tô com medo, eu tô com vergonha, mas eu tenho que ir. Não é mesmo? Porque se a gente não Lógico, fizer. vai com medo mesmo. Não, e hoje em dia as pessoas são tão acessíveis, são tão boas, vamos dizer assim, apesar das pessoas não acreditarem muito nisso hoje em dia, mas eu acredito muito nas pessoas ainda, eu acredito que elas têm pontos bons e que elas te recebem, mesmo que você dê uma gafezinha ali, elas vão te auxiliar e tá tudo bem. Total. Já teve algum erro de comunicação que te fez rir depois? Alguma situação que você falou, caraca? Ou que você falou, que você ouviu, ou você tentou ser engraçado e foi sem graça? Algo assim, não sei. Vou te falar que eu tenho uma recente, Ah, é? que foi inclusive na família. Nós vamos construir uma casa ali em São Sebastião da Moreira, que é a cidade que eu nasci. Olha só. Que é pros meus tios e pro meu tio e para um primo. E a minha comunicação foi, eu vou fazer um projeto. E aí meu pai entendeu que eu ia fazer os dois. Só que eu não tinha tempo pra isso. Você tá brincando. E aí meu pai tá me cobrando, e eu falando, não, já Pai, entreguei. Pai, calma, ela é CEO de uma empresa, trabalha... Jesus, haja tempo, E né? aí, assim, graças a Deus, eu falei que eu ia dar jeito no projeto do tio. O do primo, desculpa, eu não tô Não vai com rolar. tempo. Não Mas mesmo. enfim, no final das contas, acabamos que o meu primo aceitou um projeto muito próximo, que foi só algumas medidas que nós alteramos e estão os dois lá com os projetos e muito em breve começaremos lá a construção deles. O maior desafio até hoje, quando você precisa se comunicar? Tem algum desafio, algo que ainda te dá um friozinho na barriga? Você fala, ai, meu Deus. Sempre. É? Sempre tem. Você me convidou pro podcast, eu tô lá, meu Deus. Maravilhosa. Quais serão as perguntas? Imagina, Como eu vou me Você comunicar tá com o arrebentando. meu mentor? Imagina, não. Então, assim. Você tá melhor que o mentor já. Passou capaz. faz tempo, com certeza. Então, assim, tem muito isso. E hoje, como eu acabo lidando hoje, como eu citei anteriormente, eu organizo a cerimônia para receber um governador. Então, tem todo um posicionamento, tem toda uma fala que acaba tendo que acontecer, Exato. que eu fico, como é que eu vou me direcionar a essa pessoa? Como é que... Então, sei lá, a gente sempre recebe a Cloara, por exemplo. A Cloara é maravilhosa, ela me deixa super à vontade quando eu vou falar com ela. Vamos fazer aqui um takezinho. Vamos tocar. Cloara Pinheiro, nós amamos você e nós Muito. queremos te entrevistar. E o dia que a Cloara vier se ver, volta aqui pra gente conversar vai junto. ser um prazer, porque é maravilhosa ela. Cloara, você está convidadíssima para estar aqui. E mais, não só a Cloara Pinheiro, mas você que está nos assistindo. Vamos lá, Andréia, me ajude. No dia 4 de outubro vai acontecer um evento que pode transformar vidas, não é verdade, Totalmente. Andréia? Pessoal, a Andréia estará lá. A Andréia já está inscrita, inclusive. Sim. Não só ela como o esposo e diversas pessoas que são do círculo dela e meu também. E nós temos algo para dizer para você. Se você deseja destravar a sua voz, destravar a sua comunicação, saindo da insegurança e indo para performance, no dia 4 de outubro nós esperamos você. É ou não é, André? Não percam, porque eu tenho certeza que vai ser um momento agregador à vida. A vida total, porque ela vai ser na vida pessoal, ela vai ser na vida profissional. Então, assim, ela vai ser de grande valia para todo mundo, com certeza. E eu, com certeza, não vou perder. Maravilhoso. E vão lá para conversar com a Andréia. Ela vai contar tudo, Japão, África, maravilhosa. Já leva uma planta de uma casa para analisar. Aproveita, meus amores. Network aproveita, vamos fazer um network com certeza. Tudo. Última pergunta é... Eu queria que você deixasse uma frase, algum conselho, alguma dica para alguém que está nos assistindo sobre comunicação, sobre oratória ou sobre vida. O que você quiser falar, a palavra é toda sua. Olha, eu vou te falar que eu vou focar na comunicação, afinal a gente está no podcast, né? Com mentores de comunicação. Mas não por conta só do jabá, tá? Porque você não precisa, obviamente. Imagina, precisa. Mas porque eu aprendi que você se comunicar, ele vai trazer para você portas abertas. Óbvio que vai ter portas que vão se fechar, com certeza. Claro. Mas isso é o ciclo da vida, não é mesmo? Exato. Mas você conseguir se comunicar é a chave para tudo que você for fazer na sua vida. Então, ela é uma chave que vai abrir portas, ela é uma chave que vai fechar portas, mas ela é uma chave que vai fazer você se sentir bem consigo mesmo. Perfeito. Porque você saber olhar para a pessoa e conseguir falar, olha, eu estou aqui, e conseguir prender aquela pessoa na comunicação com você, ela vai fazer total diferença na sua vida. E procurar profissionais que sejam qualificados, gabaritados, como você realmente. Obrigado. Porque, assim, o curso que, né, como você disse no começo aqui do podcast, que eu fiz com a minha irmã, Exato. não que ela não se comunique, mas eu de casa,
de família, conseguir ver o quanto ela evoluiu na comunicação bacana. dela no período do seu curso. Então, assim, procurar não ter medo de falar eu não sei. Exato. Porque você não é obrigado a saber tudo. Nem Não o ChatGPT é, hoje não sabe é, tudo. Então, não assim, é. ele vai procurar com alguém, ele vai procurar em alguma base de dados ali, não é mesmo? Exato. Então, assim, não ter medo de falar que não sabe, mas não só falar que não sabe. Dar o primeiro passo para mudar aquilo. Exato. Então, vamos... Assim como engenharia é um processo que você aprende fazendo, comunicação A também. comunicação também. Então, assim, é aquela coisa que você vai fazer um trabalho dia a dia. E você pode começar só em casa. Você não precisa fazer igual, eu vou lá, oi gente, no Instagram, hoje eu vou mostrar a obra, eu vou entregar um apartamento. Não precisa ser assim. Você pode realmente começar dentro de casa, que às vezes você não se comunica com seu pai, com a sua mãe, com seus entes queridos, ou tem dificuldade de se comunicar, ou fazer amizades porque você não se comunica. Então, procurar isso para que a gente consiga ser cada dia melhor, né? Então, Maravilhosa. Palmas e mais palmas pra ela. Obrigada. Andréia Catarino Dias, muito obrigado. Obrigada. De todo o meu coração. Gente, ela abriu mão de uma agenda extremamente lotada. Se deslocou de Londrina até Arapongas, onde estamos gravando aqui no estúdio. Eu não tenho, de verdade, eu não tenho palavras pra te agradecer. Imagina, Eu só que quero agradeço. dizer que você é uma pessoa extremamente especial, que faz parte da minha jornada e que eu não largo por nada. Obrigada. O dia que eu for construir a minha casa, Vamos. você será com certeza Vamos a juntos, engenheira vários dela. takes, várias fotos, vários vídeos. Vamos fazer igual aquele programa que filma construindo a casa. Nós Que vamos, vai. vamos fazer um reality, Um reality, com a nossa com construção. certeza. Muito Obrigada. obrigado. Esta foi Andréia Catarino Dias, em mais um podcast que nós não sabemos o nome ainda. Em breve vamos fazer essa votação, Andréia. Vamos. E a sua opinião nós levaremos muito em conta, inclusive. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigada, viu? gente. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. E até a próxima.